Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família. Graças a Deus. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo. Depois, em todos os templos, às 9, 15, 19 e 30. Amanhã, também em São Paulo, nós temos a reunião das 7 da manhã. E depois, em todos os templos, evangelismo às 9. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz que quem não crer, condenado. Eu sempre convido aqueles que não fizeram uma aliança com o Senhor, façam. Ele está voltando. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E segunda-feira, nós vamos realizar o jejum da manutenção dos projetos de conquistas às 15 horas em todos os templos e depois vamos dar início ao encerramento às 19h30 com a vigília do melhor da terra. Olha o que diz aqui em Josué 14, no versículo 10, 11 e 12. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. O segredo é não deixar o coração envelhecer. Nós vimos o Senhor falando a respeito de Caleb, que ele tinha um outro espírito. O próprio Deus disse isso. O que estava dentro dele era diferente dos demais. Enquanto todos pendiam para uma direção, ele permaneceu focado naquela que Deus determinou. Enquanto muitos buscavam meios de retroceder, choravam, se deprimiam, ele estava sempre determinado, através da fé, enfrentar os desafios. Ele cria em Deus. Ele não era Maria vai com as outras. Ele não ia para a direção que todo mundo estava indo. Ele não cedia às opiniões da maioria. Ele ficou com a de Deus. Ele sabia qual era o propósito de Deus e ele ficou naquele propósito. Ele entrou e ficou. E Deus disse que ele tinha um outro espírito, diferente dos demais. Ele tinha aquela força interior, aquela coragem de enfrentar, aquela confiança em Deus. Ele nunca deixou ela morrer. Deus lhe prometeu a terra. Agora, após 45 anos, ele vem e diz, dá o que é meu, para Josué. Eu estou com 85 anos, mas eu tenho tanta força quanto eu tinha lá nos 40. Eu estou tão forte quanto, e eu estou pronto para ir à guerra, e eu quero o que é meu. Isso é incrível. A Bíblia diz que os velhos sonhariam, porque normalmente os jovens têm muitos sonhos. Os velhos, após conquistarem e viverem, chegam a um ponto de, tá bom assim, não sonham mais. Isso acontece com muita gente. Não com Caleb. Ele tinha outro espírito. Ele não deixou o coração envelhecer. A fé não morreu. O espírito continuou vivo. Ele continuou sonhando,
mesmo após tantos anos. E você vê que realmente velhice está na cabeça, que ele estava com 85 anos. E ele disse, eu estou tão forte e tão cheio de vigor quanto estava aos meus 40 anos. Eu tenho força e vigor e eu estou pronto para enfrentar os gigantes. Porque para ele possuir a terra dele, havia lá, os moradores eram gigantes. Então ele teria que enfrentar uma guerra e uma guerra contra gigantes. E ele estava pedindo para ir à guerra. O segredo é não deixar o coração envelhecer. Muitas pessoas já estão velhas. Elas estão velhas na fé. Elas envelheceram na fé. Algumas apodreceram na fé. Algumas não chegaram nem a amadurecer. Elas já apodreceram. Então, muitas envelheceram, apodreceram. Muitas já morreram na fé. Mas ele permaneceu vivo e não deixou. Ele manteve a fé viva, ele não deixou a fé morrer. O que estava dentro dele era maior do que tudo que está, do que estava fora. Sabe, eu sempre digo, se você perde a batalha na mente, você perde aqui fora. Quando as pessoas perdem as guerras aqui fora, porque elas já perderam há muito tempo na mente. Se você não controla o que você pensa, você nunca vai controlar o que você faz. Se o que está dentro de você é negativo, é só coisa morta, é coisa menor, miserável, decadente, aqui fora também você vai ter exatamente isso. Mas quando dentro de você a vida, a espírito, a convicção, a grandeza, você pode até não ter atingido, mas você vai atingir aqui fora. Com certeza você vai atingir. Nós somos orientados a olhar para o alto. A Bíblia não diz olhe para baixo, a Bíblia diz olhe para o alto. A Bíblia não nos ensina, a palavra de Deus, a pensar em coisas insignificantes, mas ao contrário, a vigiar. Tomar cuidado, até porque a Bíblia fala que as raposinhas é que destroem a vinha. Pessoas que se envolvem com coisas pequenas, cedem a pensamentos medíocres, as inhas são derrotadas. As inhas derrotam as pessoas. As raposinhas é que destroem com a vinha. Então a Bíblia manda a gente vigiar, a palavra de Deus vigia. Cuidado com as raposinhas, cuidado com as inhas. Cuidado com as micuinhas, com as picuinhas. Cuidado. E algumas pessoas, elas não... Os anos passam, mas a mentalidade continua medíocre, pequena, deformada, a mentalidade é totalmente perturbada, desequilibrada, só pensa no pior, se envolve com o pior. Muitas pessoas cedem continuamente a sentimentos medíocres, perversos, a sentimentos invejosos, se irritam com um, tem raiva do outro, se incomoda com isso, com aquilo, e não foca nas coisas grandes. Vivem em busca de saber da vida do outro, vivem a vida dos outros, quando deveriam estar vivendo a própria vida e focando nos sonhos e sonhando mais e avançando. Caleb estava rodeado de gente de mentalidade decadente e ele não foi afetado por nenhuma delas. Ele estava rodeado de gente com mentalidade decadente. Entendeu? De gente que pensava no pior, que só pensava em retroceder, gente que lamentava e reclamava de tudo. E ele não foi contagiado. Você vê que quando uma pessoa não aceita
descer à mediocridade, ele não quer o menor, o menos para ele quer mais, ele não deixa aquilo afetá-lo. Ele não foi afetado. E olha que o que não faltava era gente de mentalidade miserável. E ele não permitiu que aquelas influências pesassem sobre ele, aquelas pessoas que só pensavam no pior. Ele não deixou que aquilo o afetasse. Ele permaneceu sonhando, lutando, guerreando e acreditando no melhor. Que o melhor viria para a vida dele. Ele não deixou o coração dele envelhecer. Ele não deixou a fé morrer. Ele amadureceu na fé, ele não envelheceu, nem apodreceu e nem morreu. Ele permaneceu vivo, maduro, atento. E isso fez com que a energia e a força na vida aumentassem. Apesar dele já ser um senhor, você vê que tudo está dentro de nós mesmo. O que está dentro é que determina aqui fora. Ele estava tão vivo, tão forte, tão cheio de ânimo, de vigor, quanto estava quando o Senhor prometeu a ele, quando ele tinha 40 anos. Ele disse, eu estou tão forte e tão cheio de vigor agora aos 85, como eu estava aos 40. E isso por quê? Porque o que estava dentro dele era maior do que tudo aqui fora. O segredo é não deixar o coração envelhecer. E se você para de sonhar, se você para de acreditar, se você para de alimentar os sonhos, você morre mesmo. Você se decai, você para a sua vida. E não é esse o espírito que Deus espera encontrar em você. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor Rafael, o que vocês viveram nesse ano de 2012 por intermédio da palavra profética desse ano no Ministério Mudança de Vida? Pastor, esse ano a gente pôde provar realmente o poder de Deus nas nossas vidas e tá aqui para glorificar o nome dele, né? Dizer que a minha vida glorifica o nome do Senhor, né? Que tudo que a gente colocou no nosso projeto no começo do ano vem acontecendo no decorrer do ano, né? As bênçãos que buscamos, todos os desafios que enfrentamos, né? Sempre aqui na igreja, jejuando, orando, né? Entregando nas mãos do Senhor, a gente está conseguindo essas bênçãos, né? O senhor ressente agora uma grande vitória, uma grande conquista? Foi uma promoção que eu esperava muito no trabalho, né? Que eu buscava muito, foi o que eu coloquei no meu projeto, né? Que quando iniciou o projeto, a campanha no começo do ano, a bispa pediu para colocar aquilo que era impossível acontecer na nossa vida. E assim, e foi o que eu coloquei. Era impossível de acontecer. E Deus grandemente abriu essa porta para mim. Hoje eu tenho um cargo de gestão lá na empresa, né? Sou responsável por uma equipe e eu tenho certeza que agora é só vitória, é bênção em cima de bênção. Antes de estar no ministério, cheguei a participar de vários processos seletivos internos, né? E muitas das vezes com grande chance de conseguir, eu não conseguia, né? Era assim, acontecia coisas inexplicáveis que quando chegava na hora de receber, a promoção não vinha, era dado para outro. E agora não, acontece diferente, né? O que não era para acontecer, acontece, né? Nesse processo que eu participei de gestão, eu concorri com pessoas mais gabaritadas do que eu, né? Teve candidatos que um já está no 5º ano de faculdade, outro já na 2ª pós-graduação e eu ainda no meu 1º ano de faculdade. Mas como Deus está na minha vida, Deus está me abençoando, eu consegui a vaga. É importante ressaltar que desde o início dos meus projetos de conquista em janeiro, todos os jejuns que foram realizados, o senhor participou de todos. Está aqui o senhor, a família, clamando, buscando por vitórias. Sim. Esse é o ponto-chave, né, de Deus poder abençoar. Não é simplesmente a pessoa querer a bênção que ela vai conseguir, ela tem que dar ferramentas para Deus abençoar, tem que vir, tem que participar,
né? Tem que se entregar realmente a Deus, mostrar que você está ali buscando aquela bênção, porque sabe que Ele está lá em cima e vai te abençoar. E isso não tem sido feito só por mim, mas pela minha esposa, o meu filho também, né? Participa, está aqui ouvindo a palavra, toda semana a gente está presente nos cultos, né? Domingo fazendo trabalho de evangelismo aqui na igreja, a gente participa também. Então essa é a chave das bênçãos também. É importante ressaltar e fazer um resumo de toda a história de vocês dentro do Ministério Mudança de Vida. Vocês tinham uma dívida altíssima que também caiu por terra. Caiu por terra, era uma dívida assim, impagável, não tinha como pagar. Então fomos processados até pelo banco. Quando foi o ano passado, tentamos falar com o gerente não. Aí quando foi no meio do ano passado, foi Deus que nos deu um advogado sem condição nenhuma de pagar. Quando foi esse ano, aí veio por terra a dívida de um valor assim enorme, caiu e já foi paga. A senhora também, uma grande porta de emprego, foi abençoada? Fui abençoada, mas agora com a porta do Rafael vou ser mais abençoada ainda, porque agora eu já não trabalho mais e vou estudar. Agora eu vou me preparar para uma porta maior. Ou seja, todos os sonhos, todos os projetos da família de vocês têm se realizado por intermédio da palavra profética. Ano de voar alto como águia. Ano de voar alto como a águia. E aconteceu como a palavra disse, né? Aqueles que esperam no Senhor, né, renovarão as suas forças. No começo do ano, em fevereiro, teve uma seleção para esse cargo que eu estou ocupando hoje. Quando eu fui conversar com o meu gestor, né, que eu queria participar desse processo seletivo, ele disse para mim que eu não estava preparado, e que ele não queria que eu participasse desse processo porque ele não queria me mandar embora daqui a 6 meses. Né? Que como é um cargo de gestão, é um cargo de confiança, é um risco altíssimo, né, dentro da empresa, porque você tem que dar resultados nesse lugar. E eu não aceitei aquilo no momento, não concordei com o que ele disse, mas acatei a decisão dele. Vim para a igreja, entreguei nas mãos do Senhor e disse ao Senhor, falei: Senhor, se eu não estou capacitado ainda, me prepara, me ajuda a conseguir, porque é o que eu quero e é o que eu vou buscar. Entreguei nas mãos de Deus e esperei, né? E agora, 6 meses depois, veio a confirmação. Eu acredito que se não fosse Deus na minha vida, em 6 meses eu não ia estar preparado para um cargo de confiança dentro da empresa, né? Tendo em vista que eu concorri com pessoas que tinham muito mais capacidade que eu. Então a explicação é essa, é Deus na minha vida. Vocês é evidência de que quando uma pessoa coloca em prática e exercita a direção dada pelo Ministério Mudança de Vida, o resultado acontece. Dia 1º agora nós vamos iniciar o propósito da mudança. O que vocês, como evidência desses trabalhos e os resultados, tem a dizer a essas pessoas que nos assistem agora? A você que assiste esse testemunho e que a sua vida tem alguma coisa que aconteceu na minha vida, vem buscar, acredita, né? Põe fé em cima, muita fé, acredita que Deus pode fazer muito mais para você e vem buscar, né? Põe à prova, põe Deus à prova que você não vai se arrepender. O ano de 2011 vocês iniciaram o propósito da mudança e finalizaram iniciando 2012 muito abençoados. Esse ano não será diferente. Não será diferente, não. Assim, realizamos tudo o que tínhamos que realizar neste ano. Mas já vamos preparar para um novo ano que vem aí. Foi como a bispa disse, tem que preparar o espírito, não só preparar sonhos, viagens, carros, não. Vamos preparar também, vamos preparar nosso espírito, preparar nossa alma. Estaremos aqui no propósito, não é só porque realizou tudo, acabou. Não acabou. Tem muito mais ainda. Então estaremos aqui no propósito e com fé em Deus, assim, em nome de Jesus, no dia 31 também. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a família de vocês? A transformação, a mudança, o renascimento, porque nós renascemos a partir do momento que nós estamos aqui. Porque antes nós não tínhamos vida, passamos a ter vida aqui, no Ministério Mudança de Vida. Abençoados. Abençoadíssimos, né? A nossa casa que a gente financiou em 25 anos, a gente vai quitar em 6 anos, né? É
É uma vitória assim que também não tinha como acontecer, e a gente colocou no nosso propósito desse ano, né? E a gente vai ter essa bênção sim, né? O dinheiro que eu demorei para juntar 8 anos, eu juntei em 3. Então não tem explicação, é Deus na nossa vida. Porque eu não mudei de emprego, a Kelly também não mudou de emprego, a gente não ganhou na loteria, não recebemos herança de ninguém, nem ajuda de pai nem mãe. A única ajuda que a gente teve é de Deus. É o que a bispa sempre tem falado, mudou o espírito, muda-se os resultados. Mudou o espírito, mudou o resultado. E a gente vem construindo esses resultados através do espírito, estando aqui, né, dando prioridade a Deus, fazendo pela obra de Deus. A gente é dizimista, ofertante fiel, né? Isso é importante ressaltar também, né? Que dando que se recebe, né? E é muito mais importante dar do que receber. Então a gente sempre está aqui, dando, contribuindo com os trabalhos da igreja, e estamos sendo abençoados grandemente. Feliz. Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Dia 1º de dezembro, às 22h30. Início do último propósito de fé do ano de 2012. Propósito da mudança. Daremos a largada de fé com um jejum de 12 horas, que será encerrado no dia 2, às 9 horas da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispa Cléo encerrará o jejum em 2 horários, às 6h30 e às 9 horas da manhã. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crê, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, se perdeu, tem se envolvido com coisas menores, insignificantes, ao invés de estar olhando para o alto, está olhando para coisas que não têm importância, está sendo influenciado por mentes negativas, por um espírito negativo, e está se abatendo. Talvez ao invés de amadurecer na fé, venha apodrecendo, envelhecendo, apodrecendo, se entregando. E ao invés de alimentar sonhos, está alimentando pensamentos miseráveis e decadentes, tem se entregado. E com isso, à medida que as coisas morrem dentro dela, fora, talvez ela sente todo tipo de falta de ânimo, de fraqueza, de tristeza, talvez até fisicamente está adoentada e não entende que isso é um problema interno, isso é um problema espiritual. O que está dentro dela é que está deixando ela tão fraca, até fisicamente, ela não tem força. Porque um senhor de 85 anos, sabemos que ele já está fisicamente mais debilitado. Por que não aconteceu isso com Caleb? Porque o que estava dentro dele era muito maior e fazia com que tudo fora fosse fortalecido. O corpo dele foi fortalecido pelo espírito dele. E pessoas que não fortalecem o espírito, tudo aqui fora, o corpo enfraquece, a vida desanda. Ó Deus, ajuda essa pessoa a entender. O segredo é não deixar o coração envelhecer. E ainda muitos jovens, o coração já está velho, já envelheceu. Passa do teu sangue sobre essa vida. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quero repreender essa fraqueza, essa angústia, essa perturbação, essa mornidão, essa morte espiritual, esse peso que tem estado sobre ela, esses pensamentos decadentes, miseráveis. Eu repreendo agora em nome de Jesus, essa morte espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus, tudo que tem assombrado, essa perturbação, essa opressão, essa tristeza que tem controlado a vida dela, essa falta de ânimo, de sonhos, eu repreendo agora em nome de Jesus, eu ordeno que saiam da vida dela, todas essas forças contrárias,
contrárias, essa perturbação saia. Eu quero determinar renovo, restauração espiritual. Eu quero determinar que ela seja vivificada, ressuscitada, restaurada para a glória do teu nome. Que ela volte a sonhar, que ela receba saúde espiritual, saúde mental, que o coração dela seja rejuvenescido pela fé, que ela seja abençoada agora com uma visão diferente, com um renovo, com alegria, que seja derramado sobre ela o óleo da alegria e que a visão dela seja ampliada e que ela tenha uma visão da vida diferente, que ela seja levantada para a glória do teu nome e creia que dias melhores virão. Cobre ela com teu sangue, abençoa a vida dela, a família, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e eu determino vitórias, mudanças, que ela viva o teu poder, que ela experimente a tua glória, que ela desfrute do teu poder. Visita a todos com poder agora e mudança, meu Pai, uma mudança total que aconteça agora. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que essas vidas sejam enriquecidas e prosperadas, que elas tenham fartamente, abundantemente mais, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Essa atitude de fé leva as pessoas a prosperarem. Abençoa todos, Pai. Eu peço vitória para cada um que ora comigo, uma mudança total no interior, no espírito dessa pessoa. Tudo para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar neste domingo, em nome de Jesus, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, teremos batismo, esse trabalho nós teremos em todos os nossos templos. Segunda-feira, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, às 15 horas, em todos os templos, e às 19h30, o início, nós vamos estar dando início ao encerramento com a vigília do melhor da terra. É buscando a Deus que a gente vence. Vamos buscar o Senhor. Se volte para Ele. Ele tem o melhor para você. Esteja entre nós. E se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 22h30. Início do último propósito de fé do ano de 2012. Propósito da mudança. Daremos a largada de fé com um jejum de 12 horas, que será encerrado no dia 2, às 9 horas da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispo Cléo encerrará o jejum em 2 horários, às 6h30 e às 9 horas da manhã. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crê, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança.